Olá, sejam muito bem-vindos a mais um 5 Minutos com Gabi Martins. E como vocês sabem, aqui no podcast a gente traz muito conteúdo rico, informação para você que é empreendedor ou entusiasta que quer entender mais sobre negócios. Não perca nenhum episódio. Maratone. Tem muita coisa boa aqui. A gente já está na segunda temporada, cada temporada tem 10 episódios, então tem bastante coisa para você aprender. E nesse episódio, em especial, eu trouxe uma pessoa que vai falar algo muito importante para vocês. A gente precisa falar sobre meio ambiente. Como que a gente vai preservar esse meio ambiente? E qual a responsabilidade das empresas em relação a isso? E para falar mais sobre isso, eu trouxe aqui o Sami. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Prazer. Eu acho muito importante a gente falar de pautas que devem ser pautas, né? Que devem estar na boca do povo. Mais do que grandes pessoas como Neymar. Neymar, hoje não é seu dia, entendeu? Hoje a gente vai falar sobre meio ambiente e como as empresas vão cuidar disso, né? Legal. Vamos falar. Vamos. E aí, para começar, o título desse episódio, ele vem com uma força bem grande, que é Como transformar dados em economia real. Eu acho que as empresas, elas não sabem a potência que elas têm na mão. Muitas das empresas não fazem ideia o quanto que dados podem trazer insights e até mesmo dinheiro, né? Então, conta um pouquinho da sua história, Sami. Bom, meu nome é Sami, eu sou CEO hoje da Neostack, né? Eu lidero a Neostack. A Neostack, como você disse, e assim como o meu propósito é hoje transformar dados em economia real, ser uma empresa real que traz resultados reais para as empresas. Falando um pouquinho de mim, eu sou formado em engenharia, eu tenho pós-graduação em administração industrial, gestão comercial e gestão de digital, de negócios digitais. Bem técnico. Bem técnico. Eu, basicamente, na minha carreira, eu trabalhei em 3 empresas. Eu trabalhei 14 anos em 2 empresas multinacionais na área de engenharia e vendas. E 13 anos atrás, eu decidi empreender por várias circunstâncias e essa é a minha história. O bichinho do empreendedor te pegou, né? Pegou mais um incômodo pelo que eu estava tendo nas outras empresas que eu trabalhava. Eu queria entender como era ser um empreendedor e me apaixonei por isso. Depois que você entra... Porque seu olhar muda, né? As coisas começam a tudo se complementar e você quer que faça sentido, né? Você quer ser o agente transformador, né? Exato. Você tem a liberdade de criar, a liberdade de fazer, a liberdade de tomar decisões e arcar com as consequências, seja elas quais sejam. E isso tudo, eu me apaixonei por isso. Assim, e dentro desse ambiente, inclusive de empreender, tiveram várias passagens. Eu comecei pensando numa coisa, depois foi para outra e tudo foi mudando. E tudo isso é muito legal, no final das contas, porque faz a gente aprender bastante e crescer, que é uma coisa também que eu busco bastante. Isso é legal falar, porque eu acho que quem está assistindo a gente pode estar nesse momento de começar, né? O bichinho já está pegando ele. Tá sentindo essa vontade de mudar, de querer empreender. E é importante ter esse sentimento, né? De querer fazer o diferente. Você já convive dentro de uma profissão, você já observa gargalos que podem ser melhorados. E a partir disso, você construir a sua história. A história de uma empresa que vai envolver muitas outras pessoas, né? Exato. É isso, assim, empreender é resolver problema. O que você quer resolver e por que você quer resolver, né? 90% não é o que todo mundo acha, não é a história bonita, né? É a história de suor, de dedicação, de entender, é técnico e tudo mais. Mas a recompensa é muito legal. É muito legal saber que as coisas estão acontecendo, que você consegue ser um agente de mudança de fato, de verdade. E que o sucesso é real, não é algo que você está dizendo só. Isso é muito legal. Eu gosto de uma frase do Gandhi, que seja a mudança que você quer ver no mundo. E eu gosto muito dessa frase, porque eu acho que ela é um agente que vai te dar capacidade para você conseguir ser essa transformação. E às vezes não precisa ser no mundo. Não, muito pelo contrário. Não é? Pode ser ali dentro do seu nicho, dentro da sua cidade, dentro do seu ecossistema, dentro do seu mercado. Então, eu acho que a mudança ela começa muito pequenininha. E ao longo do tempo ela vai se tornando algo grande, né? É isso. Isso é muito,
Muito bom. Eu acho que seria legal agora a gente falar um pouquinho sobre a Neostack. Legal. Conte um pouquinho os desafios, quais são os problemas que ela resolve. A Neostack, na verdade, ela passou por 2 fases, né? A Stack, vamos dizer assim, ela nasceu como uma empresa de engenharia focada em eficiência energética. Tá. Não era uma empresa de tecnologia como é a Neostack. Uhum. Nós fazíamos projetos de eficiência energética e nós tínhamos que fazer as medições para provar que aquilo lá era mais eficiente. Nisso a gente conseguiu entender e ganhar expertise de dados. Tá. E nisso os clientes começaram a perceber esse nosso movimento de dados, de pegar a informação e buscar as informações para fazer as comprovações. E eles começaram a nos dizer, por que isso não se torna uma empresa digital? Uhum. E a gente começou a pesquisar e a partir disso a gente lançou em 2000, isso foi em 2000 e a empresa começou em 2013. Uhum. Mas que a gente virou uma empresa digital foi em 2020. Tá. Nossa, pandemia. Foi durante a pandemia. A gente tomou a decisão em 2019, em Tá. 2020 a gente lançou o produto, a primeira versão do produto em maio. Naquela época, e eu acho que várias empresas eram dessa forma, a gente queria dar informação para o nosso cliente, Uhum. dar dados para o nosso cliente. Então, nós tínhamos um foco em equipamentos, né? Naquela época, equipamentos de refrigeração, onde a gente captava dados, a gente desenvolveu várias formas de captar dados de equipamentos e entregar insights para o nosso cliente. O fato é que ao longo do tempo, a gente percebeu que, assim como nós, milhares de empresas estavam descarregando dados para os clientes. E o que acabou acontecendo é que gerou um certo ruído, no final das contas, para o cliente, porque todo mundo estava recebendo muita informação. Foi que aí a gente entendeu isso há uns 3 anos atrás, que o nosso trabalho, na verdade, era ser um ecossistema de organização de dados, onde a gente se conectava com vários agentes e tipos de equipamento, organizava esses dados para gerar realmente dado concreto para tomada de decisão para a pessoa correta, para que ela tenha real resultado. Uhum. Então, eu diria o seguinte, o que é a Neostack? O Neostack é uma empresa que organiza dados para que você tome decisões melhores e que tenha resultados reais. Eu acho que essa é uma grande definição. E hoje é uma questão bem importante, porque quando a gente pensa em eficiência, os dados, eles dizem muito, né? Uhum. Então, se você não tem ali um insight sobre esses dados, informações sobre esses dados, você acaba tomando decisões no escuro. E você está gerando informação ali para você, só que você você não consegue extrair isso de alguma maneira, né? Você sabe o que é interessante, Gabi? Porque assim, o problema hoje não é a falta de dados. Não. O problema hoje é assim, existe até um excesso de dados. Mas esse dado hoje, ele não é estruturado, ele não é online muitas vezes, ele é fragmentado e muitas vezes ele não é em tempo real. Então, o que acontece? Eu dou alguns exemplos de energia, né? Então, você não é só questão de monitorar a energia, mas é questão de entender o que está acontecendo com ela. Uhum. Então, vou dar um exemplo. A gente trabalha muito com varejo alimentar. Então, o varejo alimentar, ele trabalha com o mercado livre de energia. Então, ele compra energia, ele tem essa liberdade de comprar energia, ele recebe as faturas, ele tem a informação de consumo de energia, só que ele trabalha com vários tipos de distribuidora, então não é uma fonte única. Tá, então basicamente ele não contrata só a Enel, Não, só a Enel. porque depende da localização dele. Então ele tem a fonte do Mercado Livre, ele tem a Enel, ele tem a CPFL, ele tem, sei lá, a Copel. EDP. Ele tem várias. Se pegar uma empresa em nível nacional, talvez ela tenha mais de 30 fontes diferentes de informação. Isso é curioso, eu não sabia que eles poderiam tomar essa partida. E o que acontece daí? Ou seja, já tem um excesso de informação. Uhum. Aí alguém inventa de fazer uma planilha para consolidar essas informações. Uhum. Quando você vê, você já foi. Você já tomou a multa, você já teve uma anomalia de consumo, você já teve problemas de qualidade de energia. Então, assim, é muito dado, é muito fragmentado, é todo ele espalhado. E aí, quando você decide colocar isso, você geralmente usa uma ferramenta que não é apropriada e você toma uma decisão
30 dias depois do fato. Uhum. Então quer dizer que hoje, contratando a Neostack, as empresas podem não só ter mais segurança, né, ali da informação, como antecipar reais riscos. Exato. Em vários aspectos. Então, assim, eu dei o exemplo de energia, mas o desperdício acontece, assim, o tempo inteiro. Ele acontece. Ele acontece, o ar-condicionado que é desligado. Tem casos curiosos, assim. A gente começou um projeto com uma grande rede, né, de atacado. E quando a gente começou, a gente disse, olha, a gente quer olhar para o teu ar-condicionado e ver como está funcionando. Não precisa, porque o nosso ar-condicionado é todo automatizado, etc, tudo mais. Quando a gente foi olhar os dados, 10% do consumo de energia dele era quando a loja estava fechada. Caraca, Mais de 60% das operações, a temperatura estava incorreta. Porque quando está fechado não tem ninguém observando. É um desperdício. É um desperdício. Por que você está com o ar-condicionado ligado numa sala que não tem ninguém? Então assim, quando você junta tudo isso, é um número bastante importante. Então, eu diria o seguinte, eficiência, de maneira geral, pode ser energética, pode ser eficiência operacional. Governança. E são coisas assim, não existe um grande milagre. São vários pontos que você vai somar para ter um resultado importante. Então, além de vocês fazerem esse mapeamento, vocês também dão uma consultoria de governança, por exemplo, que nem você comentou agora do ar-condicionado? Sim, o que a gente... Assim, até pelo nosso histórico como empresa de engenharia, quando a gente criou o nosso modelo de empresa digital, a gente começou a olhar e a gente foi um pouco questionador em relação aos modelos digitais. Gosto disso, curiosidade de criança. É um dos princípios que a gente tem que ter. Não é? Questionar. Tem que questionar, porque assim, existe muita coisa no seguinte sentido, né? O cara lê lá o livro Empresas de Grande Impacto, cria um statement e fala assim, nossa, nós estamos impactando o mundo com tal coisa. Não é nada demais que está fazendo. A gente olhou para tudo aquilo ali e foi um pouco questionador, assim, a gente quer ser uma empresa real. Que a gente quer, assim, estar próximo do cliente. Apesar de ser uma empresa digital, de fundamento, o modelo de negócio ser uma empresa de plataforma com aplicativos, etc. O que a gente queria, no final das contas, também é ter um relacionamento muito próximo com o cliente. E a gente percebeu que existia um gap de interpretação de dados. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a nossa área de suporte, ela não é uma área somente para ensinar a utilizar o nosso software. Mas a gente dividiu ela em dois setores. Eu tenho um setor que, sim, ajuda o cliente a entender como navegar, faz um onboarding ali do software. Mas eu tenho uma área que a gente chama de otimização, de performance otimização, que são engenheiros que vão ajudar o nosso cliente a resolver o problema, de fato. Tá, entendi. Isso é interessante, porque você realmente está agindo na dor ali do cliente, né? Você está sendo realmente um parceiro. Exato. Todo mundo fala assim, né? De novo, que problema você quer resolver? Né? A gente tem, assim, você quer ter eficiência? Tecnologia sem pessoas não é nada. Essa história de que a tecnologia vai resolver, não, a tecnologia vai ajudar. Mas quem resolve, de fato, é a pessoa. Quem toma a decisão é a pessoa que recebe a informação, é a pessoa que recebe o dado. Ela precisa ser capaz de fazer isso. Então, a gente dá um suporte para o nosso cliente a ajudar isso. Nós criamos, para você ter uma ideia, a gente criou o que a gente chama de Neo Learning, todo um sistema de ensino, não diria, mas de treinamento técnico dentro da plataforma. Isso é muito legal. Então, você vai ter lá como utilizar bem o seu ar-condicionado, como utilizar bem o seu sistema de refrigeração, como detectar vazamento de água, como melhorar a tua conformidade de temperatura. Então, a gente vai um pouquinho além do que seria só entregar o dado. A gente precisa ajudar ele a tomar a decisão. Porque tecnologia sem decisão é nada. Não serve para nada. Não serve para nada. Isso é bem interessante, porque você está pensando no sucesso do cliente. Na verdade, você não está pensando só no seu papel ali de otimizador de um SaaS, né? É um SaaS. É um SaaS. Você não está pensando só nisso. Então, você está pensando no sucesso mesmo dele e trazer, de fato, essa mudança para o negócio. Então, isso é bem importante, porque a gente realmente vai gerar um impacto, né? A gente tem uma frase que a gente teve no nosso encontro anual, e essa frase foi, assim, por várias vezes a gente colocou ela. Se o cliente não tem resultado, o Neo falhou.
E assim, excelência não se negocia. Não se negocia, não se negocia. É isso, É tem isso. que ser esse... Então, assim, hoje todo mundo da empresa sabe o quão importante é gerar resultado para o cliente. A gente discute muito isso. A gente é muito focado em cliente de verdade, assim. De olhar e falar assim, cara, a gente precisa dar resultado para o cliente precisa de resultado. Não é uma questão só nossa, é uma questão de, assim, de olhar para o cliente como alguém que eu trabalho junto. Não só que eu tenho relação comercial, mas é alguém que tem um objetivo comum. E, Sami, você acha que pessoas no centro sempre? Eu acho que assim, eu acho que assim, tecnologia, ele auxilia, ela é super importante, mas no final das contas, assim, tem algumas coisas que eu acho que, assim, na prática a gente pensa nisso, né? Essa do cliente, de quem toma a decisão é a pessoa. O nosso conceito é um conceito, vamos dizer assim, técnico, que é o ser humano no fluxo, né? Human in the loop. Ou seja, ele está dentro do nosso fluxo de trabalho. Até porque a gente está inserido no quê? A gente é um SaaS, B2B, Enterprise. Então, a gente trabalha para empresas grandes, um relacionamento entre empresas. Então, assim, nós precisamos entender todo esse contexto. E as pessoas são diferentes, elas têm contextos diferentes, necessidades diferentes, e você precisa entender isso para ter resultado. Então, hoje a gente trabalha muito com quem é a pessoa que eu trabalho, o que ela quer. A história da organização de dados, no final das contas, na saída tem uma ponta ali. Que é assim, não é uma ponta única, é uma ponta assim, você é CEO da tua empresa. Que tipo de dado você precisa para que eu te ajude de fato? É o mesmo dado que um técnico de campo? Não é. Deve ser números mais executivos. São números executivos. O técnico de campo precisa de uma coisa mais prática. Então a gente trabalhou muito isso de pensar na pessoa e na necessidade dela. E isso também vale para dentro da empresa. Assim, um dos nossos, a gente tem lá 5 pilares que a gente costuma dizer que são o jeito de ser stack. Tem um que eu gosto muito que é o desenvolvimento contínuo, né? A gente conseguir desenvolvimento individual, a gente conseguir crescer o tempo inteiro como pessoa. Porque isso faz muita diferença, o cliente sente isso. Ele sente essa diferença, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, a gente... o ano passado, a gente gastou, em média, 65 horas por pessoa de treinamento. Esse ano, o nosso planejamento é mais de 100 horas por pessoa. Mais de 100 horas é quase um mês. Sim. É quase um mês, em média, por pessoa... em treinamento, sabe? Em evolução. Isso é muito importante, porque realmente o cliente percebe isso e como profissional, para eles é ótimo, porque se desenvolve como profissional, né? Eu vejo muito isso, assim, para mim, pessoa sempre no centro. Eu acho que tecnologia é sempre first. A gente tem que trabalhar com ela sempre em primeiro lugar, principalmente agora na era de inteligência artificial. Um ponto até que a gente colocou hoje dentro da empresa, dentro da agência, a gente tem um centro de inteligência. E lá a gente quer é um ambiente onde a gente discute sobre novas inteligências que estão no mercado e que para a gente fazer um brainstorm mesmo, saber se faz sentido a gente adaptar para nossa realidade e quem sabe até criar algo para o nosso time ou comprar aquela tecnologia para o nosso time. Então, o time inteiro está sempre trazendo novidade. Porque entra nesse ponto que você comentou, de sempre estar inovando, sempre estar desenvolvendo, sempre estar crescendo. E aí a concorrência é menor. Exato. Não é? Que a gente consegue fazer com que a gente sempre esteja evoluindo, a gente não para no tempo. A gente começou esse negócio antes do que qualquer concorrente que a gente possa ter hoje. Eu nem diria que a gente tem um concorrente direto hoje. Acho que a gente concorre muito com orçamento, a gente concorre muito com projeto. Acho que a nossa visão é muito nesse sentido. Mas isso é um fato. Se a gente parar, facilmente vai ser copiado, vai ser aproximado, enfim. Então, a gente está o tempo inteiro fazendo coisas novas e buscando. O que é uma loucura por um lado, né? Porque aquilo que 2 anos atrás era assim, o top, hoje você fala, nossa, eu já tenho que trocar, eu já tenho que mudar, né? A ChatGPT era o top 2 anos atrás, hoje talvez já não seja, já é o Gemini, já existe essa discussão. Ou né? o Claude. Exatamente. Agora o Claude é o que todo mundo está usando. Tá todo mundo usando o Claude. A gente contratou o Claude. Então, assim, exatamente. Então, assim, administrar tudo isso para a gente também é difícil. Para o nosso cliente que nem é tão ligado, talvez, assim, nesse mundo digital, porque não é obrigação dele,
Como a gente pode suportar? É uma oportunidade, no final das contas. Nossa, o bichinho da curiosidade me pega. Eu adoro descobrir coisas novas. Hoje até dei um desafio lá pro Tony, que é o nosso designer. Eu falei, Tony, se a gente conseguir fazer isso aqui... é um desafio com inteligência artificial. Mas, assim, é um filme que eu pedi para ele fazer, institucional para Bull, 100% com AI. Não, só que é muito desafiador, foge muito do padrão, assim. Vamos ver se a gente conseguir fazer. Mas por quê? Eu gosto de trazer essa provocação, eu gosto de evoluir. Por mais que a gente não atinja o padrão que eu quero, que eu imaginei. Uhum. A gente chegou mais longe que a gente podia chegar, usando tecnologias provavelmente novas do que a gente já está utilizando. Então, eu gosto de trazer essa provocação, porque a gente consegue evoluir, né? A gente consegue crescer como profissionais e empresas também. Até contratar novas ferramentas. A Bruna, que cuida do nosso financeiro, ela que sabe a quantidade de ferramentas que a gente já tem. O que eu costumo dizer é assim, se você quer se considerar uma empresa de tecnologia... provavelmente o seu custo com ferramentas vai ser maior do que com a sua folha de pagamentos. Então, a gente foca muito nisso. Eu quero ter tecnologia interna, eu quero desenvolver, desenvolver ferramentas também, a gente desenvolveu. Então, eu acho que é super importante, é primordial, né? Mas você sabe um negócio que assim, a gente começou, eu estava contando isso antes para vocês, né? A gente começou um projeto fora do país e a gente Sim. começou a pensar como a gente pode... dar suporte para o cliente, né? Tem barreiras de línguas, idiomas, culturais. Isso há 2 anos atrás, a gente começou a discutir isso. E aí a gente, na época, estava começando o ChatGPT, a gente falou, poxa, vamos usar LLM para fazer uma interação com o nosso cliente em várias línguas e começar a criar isso. E a gente começou um projeto que hoje se originou, a gente chama de NeoLume, que você consegue conversar com os seus dados. Como se fosse um agente... É um agente, é um Tá. multi-agente, na verdade, e você consegue fazer perguntas para ele. Qual a instalação que eu tenho de desperdício de energia, como é que está o meu consumo, Isso é muito legal. como é que está o alerta, e você consegue já utilizar ele. Só que a gente chegou num negócio que é interessante, que era o quê? O quanto o nosso usuário está pronto para essa tecnologia. Porque uma coisa é nós usarmos como empresas, como assim... De tecnologia. Como empresas de tecnologia que gostam do assunto. Como as pessoas vão utilizar isso? E a gente se deparou com desafios interessantes sobre isso, porque as pessoas não sabem perguntar muitas vezes. É o problema da era. Entende? É saber perguntar. Saber perguntar. Então, assim, vou te dar um exemplo. Né? O LLM não vai resolver isso, a inteligência artificial não vai resolver isso. Então, eu sou o Sami, eu tenho 5.000 equipamentos, né? Desses 5.000 equipamentos, eu tenho lá 300 câmeras frigoríficas. E eu mando para ele, como é que tá a minha câmera? Qual câmera? Qual câmera? Aí vai aparecer a Alexa, né? Qual luz o senhor deseja apagar? Mas a gente olha para isso assim, é o que é. Primeira coisa que eu acho que me chama a atenção, assim, a gente nunca pensou nisso como redução de custo. A gente sempre pensou como aumento de nível de serviço. Sim. Claro que produtividade é importante quando a gente fala de IA, mas a gente pensou muito em, assim, como é que eu posso ter um nível de serviço melhor, assim, como é que eu posso atender melhor meu cliente 24/7, em várias línguas. 24/7. Eu acho que isso foi bastante importante para a gente. Quando a gente entendeu que o usuário tem os seus limites, não cabe a mim reclamar sobre isso, é o que é. Cabe a gente resolver. Então, a gente vai lançar agora uma versão totalmente diferente, mais interativa, com perguntas presetadas. É assim, isso que eu ia falar. O cara vai conseguir... Tipo um briefing ali. O cara vai escolhendo, vai apertando o botão e vai conversando. Que você direciona, você dá o caminho para ele responder o que se precisa para chegar na resposta, né? A gente está mudando vários produtos para conseguir deixar essa interface muito mais fácil para que ele realmente tire valor disso, de fato, assim, que ajude ele de fato, porque a gente sabe que vai ajudar. E que é um projeto que, assim, a gente tem que fazer, não é uma escolha, tudo bem, agora ele não está pronto, uma parte desses usuários não estão prontos. Não é isso, isso aqui é uma coisa que ficou. Isso é um bom ponto, porque entender da sua ponta, né, entender do seu cliente é o primeiro passo para o sucesso. Então, se vocês tiveram essa sensibilidade de perceber isso e, tipo, peraí, meu cliente não está pronto, eu não tenho o que fazer. Não, meu cliente não está pronto para o que eu tenho hoje. Exato. Eu tenho que fazer algo para ele se encaixar. Isso é sensacional.
Na publicidade, no marketing, a gente faz muito isso do teste AB, né? Então, você fez uma LP para converter e aí não converte. Qual que é o meu problema? É que não tem um vídeo? Vamos pôr um vídeo. Coloquei o vídeo e ainda não está dando certo. Então, o que é? A linguagem? A CTA tá ruim? Eu estou levando tráfego ruim? Então, você vai eliminando ali etapas até você conseguir chegar no sucesso. E você ter essa sensibilidade é super importante, porque senão você desperdiça, né? Você vai estar desperdiçando ali possíveis empresas que poderiam, de fato, fazer uma movimentação nova no mercado. E assim, Gabi, a gente se apaixona pelo nosso produto. E isso né? Tem um risco aqui quando a gente se apaixona pelo nosso produto, porque a gente começa a achar que o outro que não está entendendo o produto e não a gente não está entendendo o usuário. E assim, tem tanta coisa que a gente fez, eu não sei quantas funcionalidades a gente tem, eu diria que tem mais de quase 100 funcionalidades, mas o grande valor talvez esteja em 10. Então a gente quer entregar muitas vezes muito mais do que o cara precisa e a gente acaba criando ruídos em cima disso. Então isso é uma coisa para a gente entender direito, assim, o que tá todo mundo hoje sobrecarregado. O nosso propósito é deixar o nosso cliente menos sobrecarregado. No começo, eu acho que eu deixei ele mais sobrecarregado. Muitos likes de opções. Eu acho que foram coisas que a gente aprendeu com o tempo, assim, que a gente falou assim, olha, hoje dizer certas coisas é meio óbvio, assim, depois que a gente resolveu ali, a gente entendeu como era, é só fazer isso. Mas quando você começa a fazer uma coisa, porque 2 anos atrás estava todo mundo começando a fazer agente, hoje já tem alguns aprendizados de agente, né? Sim, muito, Por outro lado, teve itens como machine learning, foi uma coisa que deu super certo pra gente. Uma coisa de classificação de dados, assim, funcionou super bem e isso, assim, potencializou também muito, muito. O que eu quero dizer com isso? Assim, às vezes a gente está buscando um ótimo onde ali tem um caminho a se percorrer para chegar nesse ótimo. Tem coisas de muito valor que são relativamente simples. Sim. E que entregam muito valor para o nosso cliente. E que não necessariamente precisa de uma IA, por exemplo. Quando você pega os dados desestruturados, você estrutura, coloca no Data Lake, depois utiliza o Machine Learning ali na última etapa. Mas talvez você não precise de uma IA e você distribui esse dado como você quiser, numa dashboard, enfim. E aí que muita gente se engana, que hoje, como está muito em alta essa questão de inteligência artificial, todo mundo acha que a IA é a solução de tudo. Realmente. Ela traz muitas soluções. Mas como você falou, às vezes algo simples pode gerar resultado, né? Você não precisa complicar tanto. E sabe uma coisa que eu pensei quando você estava falando? Eu lembrei de uma frase do Eric Jacan. Olha só a minha cabeça. Que ele fala assim, ninguém come conceito. E eu acho que isso não é só para restaurante. Eu acho que isso serve para todas as empresas que você falou. A gente percebeu que tinha que mudar e tudo bem, vamos mudar. É isso, porque se você fica com aquela cabeça muito fechada em cima do conceito do seu negócio, dos seus business, não, minha empresa vai ser assim, eu sou assim e vou morrer assim. Tem muita oportunidade na mesa que você deixa de lado, né? Porque, assim, no final, o que nós fazemos? Nós somos uma empresa de software? Não é isso. Nós deixamos nossos clientes mais eficientes. Todo mundo sabe da empresa que é isso que é o nosso trabalho. Nosso trabalho, o software, o NEL, é o meio atual, como no passado eram projetos de eficiência energética, para deixar o nosso cliente mais eficiente. Né? Hoje o software, a tecnologia é o nosso meio, mas o nosso fim, o nosso objetivo é esse. Quando você tem esse objetivo, a gente consegue navegar e fazer mudanças, porque a tua essência não muda no final. Isso, eu acho que é isso. A cultura, a essência, né? Quando eu começo um projeto com um cliente, a gente tem no começo, quando você começava a colocar o produto no mercado, você aceitava mais, né? O que o cliente queria, as opiniões dele. Hoje a gente aprende, cara, tem um roteiro aqui. Tem uma forma de implementar que vai te trazer sucesso. Existem fatores críticos do sucesso, existe tudo isso. Uma pergunta que a gente faz, assim, e eu acho que isso é super importante, assim, qual que é o teu objetivo? E você acha que tem muitas empresas que ainda não sabem? Tipo, eu acho que a grande maioria não sabe, assim. Eu acho que elas... Porque, às vezes o objetivo é muito amplo, né? Então, assim, quem quer ganhar mais? Todo mundo quer ganhar mais. Ok. Mas e aí? Isso é muito pouco, né? Então, assim, eu quero economizar. Eu quero digitalizar.
Ah, por quê? Não, todo mundo está fazendo, eu estou com medo de ficar atrás. Não é isso, né? A gente precisa entender assim, qual que é o teu objetivo, o que você quer, como você vai usar, como é que você pensou isso. Então, a gente faz muito, às vezes, piloto, onde eu brinco muito quando a gente está negociando com o cliente, que ele falou, cara, eu quero fazer um período de teste só para ver como funciona. E eu até brinco, você vai ver que funciona em uma semana. Você vai gastar mais 2 meses pensando como você vai usar. Porque aí é aqui que está a charada da história. Não é se funciona ou não funciona. Lógico que funciona, senão não teria várias empresas utilizando. Eu não preciso validar isso. Mas você precisa entender como você vai usar. Então, saber o que é importante para você, o que você quer se diferenciar, qual que é o teu principal ponto de decisão lenta, onde você está tomando decisão lenta, onde você tem mais desperdício, o que é importante, no final das contas, assim, nesse momento. Isso é uma discussão que eu acho que assim, a gente faz no início de projeto e assim, é bastante relevante para que dê sucesso. A empresa que é mais madura, ela sabe exatamente o que ela quer, assim, os projetos voam. Isso faz uma diferença enorme. A gente sente muito isso também. Até uma questão que a gente começou a fazer é consultoria antes do cliente entrar para a Bull. Porque, às vezes, o problema não está no marketing. Às vezes, está na estrutura de negócio. Então, identificar isso, entender porque... É bagunçado a estrutura, ele não sabe o que ele quer vender, né? Não sabe o que... e às vezes não tem realmente uma organização. Por exemplo, o lead entrou, o que é feito? Quem que vai tratar esse lead? Não está pronto para isso. Não está pronto. Então, eu prefiro andar um step para trás do que avançar. E a gente deixa isso muito claro, assim. É fundamental deixar isso muito claro, porque senão a excelência não se negocia. Então, eu não vou conseguir trazer excelência. E a culpa vai ser do marketing. Certeza que vai ser. A gente gosta de contar muito a história, assim, casos de sucesso. Eu tenho vários para contar aqui, mas eu gosto de contar alguns que também não deram certo, porque a gente aprende com eles. Sim. Teve um projeto no começo que o cliente falava assim, eu quero saber tudo. Eu quero informação, eu quero que caiu uma agulha, eu quero saber. E a gente, na ânsia de fechar, porque estava começando um negócio, a gente aceitou tudo aquilo lá. E no final a gente foi uma fonte de ruído. Quando a gente percebeu que a gente falou, cara, a gente não deveria ter aceito isso, a gente deveria estar mudando isso. Quando a gente quis mudar, a imagem já estava abalada. Entende? Difícil você voltar, retroceder tudo isso, né? Então é importante a gente saber assim, o que a gente pode entregar, o que a gente pode ajudar, porque é dessa forma que a gente vai ajudar. Não é questão de vender ou não vender. Porque assim, você faz uma venda, implementa errado, 3 meses, 1 ano depois ele cancela com você porque você não deu resultado. Então assim, às vezes é melhor não vender. Então é legal ter essa discussão com o cliente, assim, o que você quer, quais são os seus objetivos, como é que a gente vai medir sucesso. Né? Nós temos já uma proposta feita para isso. Então, hoje, um projeto, a gente tem todo um trabalho assim, eu vou medir isso, eu vou ficar 1 mês aqui sem fazer nada, né? Só medindo, só recebendo dados, criando uma baseline. Depois disso, a gente vai trabalhar, enfim. Tem todo um roteiro que a gente... Sim. Pronto. Que, claro, a gente consegue fazer aí alguma customização. Mas ele precisa estar envolvido nesse projeto. E a liderança precisa estar envolvida nesse projeto também. Isso é outra coisa importante. Isso é verdade. Isso é bem verdade. Não vai. Porque o pessoal acaba tratando como uma coisa. Mais uma coisa, né? No dia a dia. Gabi, eu acho que está todo mundo cheio de trabalho. Sim. Eu não acho que é por mal, eu sempre acho que assim... Aí a gente consegue trazer mais emergência para aquilo, né? Quando você faz uma triangulação, assim, você envolve mais pessoas, você consegue dar mais vazão e trazer mais essa questão de urgência mesmo, para conseguir resolver mais rápido. Vou te dar um dado interessante. A gente, quando a gente começa um projeto, muitas vezes o cara fala assim, poxa, eu estou cheio de coisa para fazer, uma coisa a mais para cuidar. E, na verdade, quando a gente antecipa o problema, quando a gente otimiza equipamentos com as informações que nós fornecemos, o fato é que você vai ter menos trabalho. Tá. Só que isso leva um pouco de tempo. Então, tem casos, por exemplo, a gente teve resultados que a gente reduziu a quantidade de chamado crítico em 67%. Nossa, é um número bem importante. Então, assim, só que para ele chegar em 70% de redução de chamado crítico, ele tem um trabalho adicional ali para fazer. Inicial, adicional não, um trabalho inicial ali para fazer. Então, ou seja, para chegar em 70% de redução de alertas críticos,
eu preciso ter um trabalho inicial que os dados vão me dar. Sim, que é ali a parte de onboarding, né? Que a gente está fazendo ali setup, toda essa parte que... Eu preciso entender, preciso otimizar o equipamento, entender como ele está funcionando, saber se eu tenho que fazer alguma ação preventiva para não ter menos corretiva. Tem todo um trabalho que precisa ser feito antes. Então, no começo, você tem um pouco de trabalho adicional, mas depois é muito menos. É muito menos. Então, a liderança serve para conseguir explicar a importância desse projeto e que, assim, no final das contas, vai ter um ganha-ganha. Exato. Isso é importante. Vai trazer um valor na ponta, né? Exato. E pensando em empresas, de modo geral, onde você acha que está o maior desperdício hoje? Consegue ter uma ideia, assim, falando mais amplo? Ou você quer trazer algum case? Eu diria assim, eu já dei o exemplo do ar-condicionado, né? O ar-condicionado é um desperdício. Eu diria o seguinte, o desperdício está muito relacionado com a má utilização do equipamento. Nosso foco é equipamento aqui. Então, ele está muito relacionado com a má utilização. Isso significa o quê? Setagens erradas, sensores incorretos, coisas nesse sentido. Mas, em números gerais, assim, eu diria o seguinte. Nós conseguimos só com dados, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu te dou uma informação... para você tomar algumas decisões ou preventivas ou corretivas e em cima dessas informações você vai ter alguns resultados de economia de energia, por exemplo, que a gente está falando. A gente pode falar de desperdício, é um pouco mais amplo, né? Mas vamos lá. Você tem, por exemplo, sistemas de refrigeração num supermercado, a gente consegue reduzir 15% o consumo de energia. Nossa, é bem importante. Ar-condicionado a gente consegue 17%. 15% é muito, porque a margem de mercado é muito menor que isso. A gente tem um potencial de reduzir custos que representam milhões de faturamento. Sim. A gente faz essa correlação. A gente está no mercado que a margem é 2,5%. Isso, é muito menor que isso. E a gente tem um potencial de redução de custos operacionais na faixa de 4%. É maior do que a margem. Isso é um ponto, eu acho que é um ponto muito legal de falar, porque eu acho que um dos pontos que as empresas não pensam, que eu acho que é uma falha, que a sua empresa poderia entrar como um fator de diferença aí, é quando a gente pensa em empresa como um ativo, quando a gente vai fazer um valuation, porque isso entra dentro do valuation. Eu preciso saber, eu tenho que ter previsibilidade. E esse tipo de dado, ele te traz previsibilidade. Então, ajuda no valuation da empresa. É claro que quando a gente está falando de enterprise, muito provavelmente tem. Mas empresas médias, pequenas, não. Então, eu acho que é importante falar sobre isso, porque a previsibilidade, ela entra em N fatores. Uma, economia de energia. Onde que meus custos podem ser reduzidos. Enfim, fazer esse mapeamento, ele entra, sim, dentro do seu valuation e pode, sim, agregar valor à marca, né? De várias formas, né? Você sabe que é interessante porque, assim, a gente aprende com o cliente, muitas vezes, né? E a gente acho que sempre. A solução está no cliente, não tá em casa, né? Bem colocado. Uma vez a gente estava conversando com um cliente e a gente vai porque você pode economizar energia, que você pode fazer isso e tal. Ele falou, cara, não, sabe o que eu quero? Eu quero reconhecimento da minha marca. Já te falaram? Já me falaram isso, já. Aliás, é uma rede que é considerada uma das melhores assim, do país em termos de operação. Ele me falou o seguinte, eu quero ter certeza que, em primeiro lugar, todas as minhas unidades operam de forma igual. Eu quero ter certeza, eu digo para todo mundo que o meu açougue é o melhor. Como é que eu vou ter certeza disso sem essa informação? Eu digo para todo mundo que o meu produto de congelado é o mais fresco, assim, é o melhor. Como eu vou ter isso? Então, eu quero ter certeza que eu estou entregando o melhor valor e padronizado em qualquer uma das minhas unidades. É isso, é sobre isso. E aí não é desperdício, é uma coisa que não é mensurável, certo? É qualitativo. Qualitativo. Não é quantitativo. E te dá base para falar, né? Eu acho que você não pode falar que você é o melhor sem você ter dados. Exato. Né? Agora a gente vai, até a gente mensura os resultados dos clientes do ano, e agora a gente vai entregar para eles os resultados dos melhores resultados, tudo mais, assim. E é uma coisa muito legal, porque a gente justamente vai dizer isso, eu estou te certificando que você tem uma qualidade de entrega para o teu cliente final, que você tem um nível de serviço ótimo em relação ao podem criar restante. um selo, né? Um selo NEL, pode ser NEL. Selo NEL de qualidade, sei lá.
Isso é bem legal. Pode fazer em HTML para pôr no site, poder publicar, e aí trabalha um brand em cima disso. Porque que é mais ou menos o que hoje que o Google faz, por exemplo. As agências que são, que seguem todos os níveis de critérios de qualidade deles, né? Que são 3.527 mil. Você recebe um selo e aí você consegue colocar dentro do seu site, poder usar nos seus materiais institucionais, tal. Isso é bem legal. Na agência a gente tem o Bullmaster. Ah, vocês fizeram. Fizemos. Aí nós fazemos uma premiação no final do ano dos clientes que mais se destacaram em cases. Que legal. Então a gente faz isso. Aí manda troféu. Gera engajamento, né? Gera engajamento. E engajamento da equipe também, em querer fazer o sucesso do cliente, né? Que aí depois também todo mundo ganha com isso. É bem legal. Isso é importantíssimo. Agora vamos para falar de tecnologia versus cultura. Vamos lá. A gente falou sobre a falta às vezes, de conhecimento da ponta, né? De utilizar a ferramenta e vocês fazerem essa adaptação. Isso envolve tecnologia versus cultura. Mas um ponto que eu queria puxar, que eu acho que é importante dizer, esses aspectos, quando a gente fala de entender isso vem muito da liderança da Neostack. Acho que vem de você, Sami, vem de outras pessoas de liderança. Ou você acha que isso vem também da ponta, de quem está falando com o cliente ali na ponta, do seu time de saque, por exemplo, de Customer Success? Da onde vem? Quando a gente fala de cultura versus tecnologia. Não faz sentido a gente dizer, colocar na parede que nós somos uma empresa que quer dar resultado para o cliente se a gente não tiver certos rituais. Cultura é feita de ritual, ela não é feita de desejo, né? Uhum. Então, a gente tem alguns rituais dentro da empresa que a gente vai discutir sobre o cliente. Então, nós temos semanalmente uma reunião chamada reunião de cliente. Então, é uma reunião que... até a gente teve um exercício, uma época que essa reunião virou uma reunião meio operacional. A gente falou, não é isso. A gente não quer falar de se o cliente está certo, se está atrasado alguma coisa. Não é isso. A gente olha semanalmente os indicadores de cliente, de health score mesmo, assim. Ou seja, como está a saúde do cliente em relação ao nosso trabalho. Nós estamos dando resultado? Como é que está o engajamento? Está subindo o uso da plataforma? Está caindo? Os principais indicadores que indicam o resultado dele, não o nosso. Estão subindo, estão altos, estão baixos? A gente consegue detectar alguma anomalia e criar um plano de ação? Então, a gente tem hoje, e participa dessa reunião, o pessoal de Customer Success, o pessoal de vendas, de marketing, eu participo de todas as reuniões, eventualmente o pessoal de operações. Então, assim, todo mundo que tem contato com o cliente, semanalmente se reúne para falar de cliente. Isso é legal, porque eu acho que tem um ponto bem importante, pensando em cultura. A diversidade, quando a gente tem várias cabeças pensantes de vários nichos diferentes, traz a diversidade. E com a diversidade a gente ganha soluções mais criativas. Exato. E cria um negócio super legal isso daí, assim, isso criou pra gente... no começo a gente, vocês têm que trazer coisas aqui do que como é que tá o cliente e tal. Hoje, a nossa equipe consegue detectar tanto vitórias como pontos ali de cuidado, de atenção, mais rápido. E trazer para esse grupo. Então, a gente tem que comemorar também. Não é só falar assim, tem muita coisa que funciona, que é legal e que a gente tem que comemorar. Então, eles trazem também coisas legais. Isso aqui está dando resultado, o cliente está super satisfeito, ele elogiou, ele falou que isso está funcionando. Às vezes, a gente faz alguma modificação no onboard, a gente quer saber como é que o cliente está indo. Então, assim como, olha, você fez uma reunião com o cliente, ele fez 2 comentários aqui que eu achei estranho. Vamos trabalhar eles? Vamos ver se isso é desse cliente ou uma coisa errada que a gente está fazendo? Então, a gente, hoje, respondendo a tua pergunta, a empresa inteira está olhando, consegue trazer pontos. Isso é muito, muito legal. É muito importante mesmo. Tem um tipo de reunião que a gente faz, eu esqueci o nome agora. Ô, Bru, como é que chama que a gente faz? De recapitular? Retro. A retro. Nós fazemos retro na Bull. E aí, como é que funciona a retro? É tipo de retrospectiva. Então, são 3 colunas... que a gente faz isso online, tá? Mas se fosse presencial, seria um quadro com 3 colunas e aí a gente viria com post-its.
Então, cada coluna, ela fala uma coluna, é o que a gente mandou bem, o que a gente mandou mais ou menos, e a última coluna é o que a gente não pode repetir. E aí, todo o time, aí vem toda a operação, todo o time tem que trazer ali os pontos. Então, todo mundo traz esses pontos de feedback. E é positivo e negativo. E é legal que vira um ambiente, um ecossistema de elogios para a própria operação e vira um ecossistema de melhoria, de sempre estar progredindo. Então, aquela coluna que não pode mais repetir, ela não repete. Isso ela é muito não legal. volta a acontecer. Gostei. É retro. É bem legal. Vou copiar isso. Pode copiar. É bem legal, funciona. Aí, dependendo do tamanho da empresa, você pode separar por setores. Então, ao invés de estar a empresa toda envolvida, você pode separar por setores. Mas funciona. Funciona muito bem, porque ativa a cultura e ativa a questão de uma cultura de feedback. Legal. Que é importante, né? Legal. Agora, pensando no futuro das operações, pensando no... Você até falou, né? Vocês estão atuando lá fora. Eu acho que é legal falar um pouquinho sobre isso, porque quando a gente pensa em cultura... aqui no Brasil, a gente já tem uma diferença de cultura entre regiões, né? E isso impacta no sucesso dos negócios. Hoje, vocês atendem o Brasil todo? O Brasil todo. E vocês sentem alguma diferença, assim, de regionalidade? E agora também operando fora do Brasil, você comentou, né? Das diferenças de aplicação que vocês precisam fazer. O que a gente tem se apegado muito, assim, acho que diferença cultural existe. O que a gente aprendeu, talvez mais fora do país do que no país, assim... tem um ponto fundamental. A dor é a mesma. Se a dor não for a mesma, a gente teria que fazer muita adaptação no produto. E aí aí não faria sentido a gente trabalhar nesse... Então, o que a gente está hoje mapeando, a gente pensou às vezes muito assim, vamos entrar na Europa. Tá, mas a Europa é gigante, vários países. Quais são as regiões, não países, mas as regiões que estão muito mais próximo do que a gente trata aqui. Então, o varejo alimentar na Alemanha é igual ao do Brasil? Mais ou menos. Eles estão mais avançados que a gente. Mas, por exemplo, a gente está começando um trabalho na Grécia. Olha, que legal, que curioso. E lá é mais próximo. Quando você for para lá, você me chama. Eu estive lá 2 meses atrás, fazendo reunião com um cliente lá. Então, assim, lá é próximo. Porque a base tecnológica é mais atrasada, como a do Brasil, né? Um país mais quente, né? Dentro da Europa. Então, tem componentes que a gente falou, cara, isso aqui... Então, você tem lá Espanha, Grécia, alguns países que você fala assim, cara, esses caras estão mais próximos da gente. Tanto culturalmente, como, assim, do problema ser resolvido. Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu. No Brasil a gente tem, mas eu diria que assim, não acho que tem um impacto tão grande, não. Acho que o varejo é muito parecido, assim, no Brasil. Acho que entra nessa ideia de a dor é a mesma, mesma. Aí é uma questão, as pessoas são diferentes, só isso. Ah, tá. Isso é interessante, porque muitos empreendedores pensam... eu até conversei com uma pessoa recentemente que estava querendo entrar no mercado americano. Só que a solução que ele desenvolveu, no meu ponto de vista, é mais no mercado americano, sabe? Eu acho que já tem muito. E até eu estava conversando com ele, eu falei, cara, não sei se você fez a coisa certa. Eu acho que talvez o mercado americano não foi a melhor escolha. Porque eu penso pela mesma lógica que você. Lá já está muito mais acelerado para o produto que ele está vendendo. Já está muito mais evoluído. Ele vai entrar concorrendo com gente, com empresas que estão... O esforço é muito grande. Muito maior. O esforço é muito grande. Exatamente. Assim, a gente olhou para isso e tem olhado para isso nesse sentido. Acho que tem muita oportunidade. A gente estava começando a conversar com o Oriente Médio. Agora a gente parou. Mas foi uma outra região que se mostrou interessada também a trabalhar com a gente. Então, assim, a gente parou de olhar assim, em macro regiões para olhar assim, oportunidades. Agora, tem uma coisa que é importante. A gente começou o nosso papo falando de pessoas. A gente está falando agora de pessoas de novo. De novo. Então, assim, a gente tem... Dá o exemplo da Grécia. Tem um cara local lá que fala grego. Então, por mais que você vai fazer uma reunião em inglês, qualquer que seja, não, o cara quer ser atendido na língua dele. Então, assim, do nosso modelo de negócio, então também não é um negócio que a gente consegue ampliar e vamos fazer para todo mundo e é só traduzir.
e a gente achar que isso é suficiente. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Aproxima mais, né? Quando você tem a pessoa do idioma Exato. falando. Isso é bastante importante. É bastante importante. Isso a gente percebe, a gente sente bem isso. A gente tem operação lá na a gente estava falando de Portugal. Mesmo Portugal do Brasil é diferente do Português de Portugal é diferente! Então, até isso a gente precisa... Se adaptar. Exatamente. Não, e se adaptar... A linguagem, a forma de pensar muda, né? É outra estrutura linguística. Apesar de ser o português, é outra estrutura linguística. Mas eu acho que isso é um ponto muito legal, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando agora de idioma, a gente está falando de cultura. Olha que loucura, a gente foi para outros caminhos. Mas é muito legal, porque quando você tem uma empresa, que nem eu dei esse exemplo desse rapaz que veio conversar comigo, eu acho que você sai um pouco da sua bolha, do que você acha que pode vir dar certo e questionar. E perguntar para outras pessoas. Perguntar para pessoas que estão fora do seu nicho e, de repente, pessoas que estão nesse mercado que você quer entrar. Porque fazendo essas entrevistas, você faz um conjunto de dados ali para você tomar uma decisão. Porque, às vezes, sozinho, você tem uma percepção que não é a melhor percepção. Não é... Apesar de parecer, pode ser que você esteja tendo uma visão distorcida daquele negócio, daquele modelo de negócio. Então, eu acho muito legal. Isso que você falou é, sem dúvida, importantíssimo. Se aproximar mais da cultura, entrar em mercados que provavelmente você vai ter o tempo de conversão menor. Exato. Assim, Gabriel, tem duas coisas, né? A primeira delas, assim, é o que você falou. Quando você está começando um negócio, depende muito do feeling do empreendedor. Uhum. Ele conhecer o mercado em cima do estudo que ele fez de mercado, né? Sim. No meu caso, eu trabalhava já há 20 anos naquele mercado, então assim, eu tinha um conhecimento técnico ali de como funcionava. Só que hoje não dá mais para ser só feeling. Você tem que ter ferramentas, né? Como a reunião de clientes, você tem que ter rituais, tem que ter, enfim, indicadores ali que vão te dar caminho. Quando você vai para um outro negócio desse, a gente tem que ter humildade de escutar e entender. Porque não dá para a gente achar que sabe tudo e nós estamos ganhando aqui, nós vamos ganhar em todo e quanto lugar. Não funciona assim. Nossa, eu penso assim, Sami. Se já tiveram pessoas que bateram a cabeça, por que eu vou bater minha cabeça? Exato. Eu vou aprender com quem já bateu, porque aí eu evito muita bateção de cabeça. Eu sempre penso assim, eu acho que se eu puder ter pessoas... Eu gosto de estar sempre próxima de pessoas que são melhores que eu, em diversos aspectos. Principalmente o meu time. Porque no dia a dia, se eu não estiver rodeada dessas pessoas, tudo trava. Não anda coisa. Não vai. Não anda. Então, eu penso muito nisso. Eu acho que sempre quando a gente vai desenvolver alguma coisa nova, que nem vocês estão enfrentando aí, um desafio bem importante, vamos dizer assim, é importantíssimo. Você tem que ter uma equipe boa. Você sabe, a gente tem uma equipe muito legal lá. Nossa equipe, assim, é uma equipe bastante coesa. Hoje, todo mundo trabalha junto, todo mundo tem um sentido de assim... Sinergia, né? De sinergia, de fazer as coisas juntas. Eu fiquei 2 semanas, estava te falando, fui num cliente, fui numa feira, fiquei 2 semanas fora do país. Tudo rodou, ninguém sentiu minha falta. Isso! Sabe? Esse é o atestado de que você está fazendo a coisa certa. É muito legal. É muito legal. Eu gravei um vídeo sobre isso recentemente, porque tem muitas lideranças que misturam um pouco a necessidade de ser líder com o ego. E aí, quando você mistura, é um pouco perigoso, porque você acaba se prendendo em algumas operações que você não precisava estar ali. Na verdade, você tinha que sair do operacional, né? E deixar a coisa rodar. É claro que tudo depende do tamanho da empresa, da quantidade de pessoas que você tem. Às vezes, do tamanho da empresa, você precisa, sim, estar no operacional, porque é o olho do dono que engorda o gado. Mas você fazer você conseguir fazer a operação rodar sozinha, sem você estar lá, é sinônimo de sucesso. E também entra no valuation. Eu acredito muito na barriga, assim, o pessoal fala barriga no balcão, né? Eu acho que a gente tem que estar no dia a dia, aprendendo, porque senão você fica muito distante. Então, sim, assim, eu não esfria, né? Esfria. Então, eu não sou aquele cara assim, quero ficar vendo dashboard da minha sala olhando o que está acontecendo. Eu
tô longe disso. Eu gosto de ir em cliente, eu quero conversar, mas eu quero que as coisas rodem. Sim, elas precisam Né? rodar sem você. Não pode depender de uma pessoa, seja eu, seja de qualquer gerente, diretor que tenha na empresa, né? Elas precisam andar. Eu vejo assim, o papel de um CEO, ele está, óbvio, né? A tradução ali de CEO é cuidar ali da operação, né? Você vai ser responsável pela operação. Mas eu vejo um papel de CEO muito mais relacionado a clientes, operação em si, né? Você saber como é que tá a saúde da sua operação, tá ali no dia a dia próximo a eles, porque isso envolve cultura. E desenvolver negócios, meu. É isso. É dar cara a tapa, é correr atrás, é se expor. O CEO, ele é essa chama viva ali da empresa. Então, eu acho que não tem como sair disso mesmo. E quando você sai disso, muito provavelmente a sua operação esfria. Tudo esfria. Os negócios esfriam, a operação esfria, o resultado vai esfriar, tudo esfria. Eu vejo muito a função do CEO, assim, dentro do meu negócio. Assim, eu acho que a gente tem que olhar para onde a empresa vai. Dar o norte, Porque hoje é tão difícil fazer planejamento, né? Quando é que você consegue fazer planejamento de 5, 10 anos para esse tipo de negócio? É muito difícil. Ainda mais com tecnologia, né? Ainda mais com tecnologia. Então, a gente criou, por exemplo, um plano de 3 anos, que a gente está trabalhando em cima dele. Quer dizer, eu já estou olhando agora os outros 3. Então, acho que tem um papel disso aqui. Isso, de inteligência do negócio. Do negócio. E eu acho que tem 2 outros pontos também que são importantes, assim, eu diria 3. Né? Desenvolver pessoas, eu acho que esse é um negócio legal. Essencial. Que eu gosto muito, assim, que a empresa faça isso. Acho que é uma coisa que a gente já conversou aqui, eu acho legal de fazer. Eu acho que, assim, a gente tem que ter um olhar do que não está funcionando corretamente e ajudar as pessoas a resolverem. Eu acho que isso é um outro papel, de ajudar as pessoas a interpretarem as 3 colunas que você falou lá. Acho que isso é uma coisa... Mas por que isso é importante ou não? E tem uma coisa que eu faço muito hoje, que é manter a empresa no foco. Que eu acho que também é um papel importante meu. Porque ideias numa empresa de tecnologia, como a nossa, que é mais livre, não é tão rígida assim, surgem de... Assim, você vai numa reunião de cliente, poxa, o cliente está falando que seria legal a gente ter isso aqui. Pô, é legal, mas, galera, a gente não consegue fazer. Bota na caixinha aqui para a gente discutir isso daqui 2 meses. Então, manter o foco também para que a gente consiga, assim, fazer as entregas e tal. Eu acho que é um papel também bastante importante. Nossa, muito, muito mesmo. Eu acho que o papel do CEO é esse mesmo. É muito legal a gente falar sobre isso, porque tem muitos CEOs que não sabem ainda como orquestrar isso. Que vieram de uma operação, né? Estão nesse momento de transição, de mudança de mindset, de delegar tarefas. E é bom a gente falar sobre isso, porque abre a cabeça e possibilita novas ações, né? Porque realmente é muito difícil você delegar. Pra caramba. A gente tá falando aqui como se fosse fácil fazer tudo isso, né? Tudo difícil. Não é fácil. Tudo isso é difícil de fazer, né? Caramba, e requer tempo. Não é do dia pro outro. Não. É muita maturidade que você vai ganhando. O delegar é engraçado, porque assim, geralmente você começa com... Você é um técnico, né? Você acha que faz bem as coisas, né? Tudo eu acho, né? E aí você tem que passar para alguém que você acha que também não vai fazer tão bem. Talvez não vá mesmo, mas assim... Você tem que dar tempo para a pessoa crescer. Sim. Senão você fica naquele negócio amarrado, né? Depois que você descobre ele ali que é legal delegar e ver a pessoa crescer e apoiar, poxa, você perde amor pelo que você está fazendo ali. E você quer que a coisa ande. É isso mesmo. Eu sinto isso também. Eu acho que é muito difícil delegar. Eu acho uma dor. Porque é seu, né? Ali é a sua empresa, é seu... Você pensou nisso lá, né? Então, é muito difícil você fazer isso. Mas é um sucesso absoluto quando você consegue fazer. É uma evolução não só para você, mas para o cliente, para a pessoa que está ali à frente disso, para o negócio, para a empresa. Então, eu gosto bastante disso. Eu também. Eu fico tão contente. Assim, às vezes eu ligo para cliente que eu tinha contato no passado e falo, como é que estão as coisas? Tá precisando de alguma coisa? Quer que eu dê um pulo aí? Não, o cara já tá me atendendo, não vem aqui não, tá tudo certo. Putz, assim, é sinal que tudo isso tá dando certo. É isso aí, isso aí. Isso é legal. Recentemente eu fui almoçar com uma cliente nossa e aí eu não participo mais das reuniões com os clientes, de onboarding, né? Então, quando um cliente entra, o onboarding já é feito com a Rafa, que é a nossa gerente. E a operação, né? Quem vai participar do projeto.
Mas eu não participo estrategicamente, porque eu acho que o cliente ele tem que confiar 100% na Rafa. E na minha operação, óbvio. Se eu estiver lá, ele sempre vai vir até mim. Sempre vai vir até mim. E eu preciso educar o cliente a confiar na Rafa. Qualquer coisinha vai pra Gabi, né? Exatamente. Então, a minha presença ela é muito estratégica. É em momentos estratégicos. E aí eu gosto muito quando chega esse momento e eu recebo esse feedback. Então, ou pedem, né, que a Rafa conduza alguma coisa. Então, isso, assim, é ótimo, é muito legal. Você vê que você conseguiu transformar tudo aquilo, né, em uma ação importante para o seu negócio e para as pessoas, né? É isso. Eu gosto muito disso. Sami, e seu sobrenome Diba, Sami Diba, qual que é a sua origem? Eu sou o típico brasileiro, mas o meu nome é libanês. Eu sou neto de libanês. Neto. Ao lado da minha mãe era libanês, Sami Diba é o nome do meu avô. Do lado do meu pai é espanhol e italiano. Nossa, que mistura! Eu sou o típico brasileiro. Mas eu tenho o nome é um nome árabe. Entendi. Legal. Não, nome libanês. Então tá bom. Então a gente encerrou com essa curiosidade. Legal. Então eu queria agradecer, Sam. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu acho que foi muito legal a gente falar sobre tudo. A gente fugiu bastante, assim, da pauta só tecnologia. A gente falou muito de pessoas e cultura que, empresa não sobrevive sem isso e a gente não tem como não falar sobre isso. Pessoas sempre no centro, AI first, tecnologia first, mas a gente precisa sempre ter as pessoas no centro, né? É isso aí. Então, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Gostei muito do nosso papo. Que bom, que bom. Obrigado. E você que tá aí do outro lado da telinha já sabe, né? Eu nem vou comentar de novo aqui. Curte, compartilha, comenta, faça tudo o que você puder fazer para engajar aqui com o nosso vídeo e a gente puder trazer mais empresas, mais pessoas para falar de negócios. E lembrem-se, compartilhe esse vídeo com quem precisa e deve ver mais sobre isso. Eu quero agradecer, até o próximo episódio. Tchau, tchau.